Você já esteve em uma situação tão difícil, que o desespero foi tão intenso e você precisou pedir socorro? Hoje aprenderemos qual é o canal de emergência da Bíblia. O seu programa Adoração, o seu encontro com Deus começa agora. Que bom que você veio participar da adoração a Deus que fazemos aqui no programa Adoração. E você já sabe que a Novo Tempo envia presentes gratuitamente para você e chegam na sua casa e você pode pedir o presente fisicamente. Mas hoje eu quero te mostrar como você pode também ganhar esse presente gratuito de forma virtual. E já começar a usar agora, sem nem precisar esperar chegar na sua casa. No WhatsApp, você irá adicionar um número, DDD 12 98200 0062, e enviar a frase Vida Espiritual. Ou você pode acessar o link www.novotempo.com/vida espiritual. Tudo junto. Descubra uma vida espiritual plena no curso Como Melhorar a Sua Vida Espiritual. Relacione-se com Deus, compreenda seus planos e cresça em sabedoria e paz interior. Ilumine sua jornada espiritual com as 4 lições inspiradoras desse curso. E hoje nós falaremos sobre pedido de socorro. E você verá como a vida espiritual é de extrema importância. Por isso, fica o convite, acesse esse número aí da nossa esperança, a nossa inteligência artificial, a estrutura bíblica virtual que desenvolvemos para que ela consiga estudar junto com você aí na sua casa, de forma instantânea e gratuitamente. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bom Deus, nós agradecemos o seu amor infinito para conosco. Obrigado por nos permitir respirar e viver mais um dia. Neste momento, nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos iluminando para que possamos entender as Tuas palavras, as Tuas verdades e que a Tua palavra transforme a nossa vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos agora para Isaías, capítulo 40, verso 1. O livro é Isaías e o capítulo é o 40. Isaías, capítulo 40, verso 1. Está escrito: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O profeta Isaías é o autor do livro de Isaías. O público-alvo, inicialmente, era o povo de Israel, especialmente os habitantes de Jerusalém, que estavam enfrentando ameaças e muitas dificuldades naquele tempo, incluindo o exílio babilônico. E é claro que nós também hoje
somos público-alvo desse livro. Mesmo milhares de anos depois, também enfrentamos ameaças e dificuldades de diversos tipos. Mas o principal motivo é que Deus inspirou o profeta para escrever esse livro. E a palavra de Deus é eterna, assim como ele é eterno. Por isso, tenha certeza que esse livro também é para você. Aquele era um período de ameaça à segurança e ao bem-estar do povo, que levou ao exílio babilônico. O povo estava longe de Deus e as consequências vieram para aquele povo. O capítulo 40 marca uma mudança na ênfase da condenação e julgamento para a consolação e a esperança. Esse capítulo é inclusive chamado de o Livro da Consolação. E é uma seção notável do livro de Isaías que começa com uma mensagem de conforto e restauração. O exílio babilônico influenciou a mensagem de Isaías. E é por isso que ele está tão presente nessa mensagem de consolação. Foi um período de grande sofrimento para o povo de Israel, porque eles foram derrotados e levados cativos pelos babilônios. Isaías 40 representa uma mensagem de esperança e restauração em meio a essa crise, mostrando a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de restauração. Podemos ver como a graça, a redenção e a fidelidade de Deus se revelam, não apenas nesse momento, mas em diversas situações na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Esse texto revela a natureza graciosa de Deus, que está disposto a perdoar e restaurar, mesmo após o pecado do povo de Israel. Ele também destaca a importância da expiação dos pecados como um tema teológico central. Lembra do verso que lemos no início, que começa dizendo: "Consolem, consolem o meu povo"? O livro de Isaías foi originalmente escrito em hebraico. E essa palavra, consolem, em hebraico é Nachan. Repete comigo, Nachan. Isso mesmo, parabéns. Significa estar arrependido, consolar, confortar, ser confortado, ter compaixão. Se você deseja ser consolado por Deus, primeiro é necessário se arrepender. Mesmo em tempos de desespero e sofrimento, podemos confiar na promessa de Deus de consolação e perdão. Isaías nos encoraja a buscar a Deus em arrependimento e confiança, sabendo que Ele é fiel em cumprir suas promessas de restauração e redenção. No ano 31 depois de Cristo, em uma manhã de domingo, início da primavera, Jesus apareceu para 2 discípulos na estrada de Emaús. Agora vamos para Lucas, capítulo 24, verso 13. Lucas, capítulo 24, verso 13. Vamos ver como tudo isso se encaixa com o pedido de Jesus sobre consolo e perdão. Lucas 24, verso 13. Está escrito: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam,
o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Agora estamos no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, que é uma narrativa escrita por Lucas, um médico, para Teófilo, um cristão. O autor Lucas é um companheiro de Paulo, conhecido por seu compromisso com a precisão histórica. O público-alvo inicial era os cristãos do primeiro século, mas a mensagem é relevante para todas as pessoas ao longo da história. E como já vimos no caso do livro de Isaías, que lemos primeiramente, é da mesma forma para todos nós. O livro de Lucas também é para nós. Esse trecho ocorre imediatamente após a ressurreição de Jesus Cristo, quando 2 discípulos estavam a caminho da aldeia de Emaús. Sentindo-se desanimados e confusos, um momento de incerteza e insegurança após a crucificação do Mestre. Inclusive, eles acreditavam que Jesus era um revolucionário e que Jesus iria restabelecer o seu poder e iria acabar com o Império Romano. Mas Jesus veio para um propósito muito mais bonito, impactante e significativo do que aquele que eles imaginavam. Esse texto destaca a surpresa e a incredulidade dos discípulos em relação à ressurreição de Jesus. Além de mostrar como Deus estava guiando e ensinando os discípulos, mesmo quando eles não reconheceram. Este texto nos lembra da importância da fé e da abertura para a revelação de Deus, mesmo quando enfrentamos momentos de desânimo e confusão espiritual. Ele também destaca a presença constante de Jesus entre os seus seguidores, mesmo quando não o reconhecemos imediatamente. Talvez, nesse momento, você esteja caminhando pela estrada da vida, com desespero, incertezas, inseguranças, sem perspectivas de futuro, na solidão, sem ânimo, sem vontade de viver, sem fé, sem amor, sem paz, sem amparo, sem suporte, sem ajuda, sem esperança, sem ninguém. Você só não notou que Jesus está ao seu lado, caminhando com você na estrada da vida. Os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. A palavra grega utilizada para olhos é oftalmos. Repete comigo, oftalmos. Parabéns. Daí vem a palavra oftalmologia, que é uma especialidade médica que cuida da saúde dos olhos. Eu, por exemplo, uso óculos. Precisei fazer uma consulta ao oftalmologista para saber qual era o tratamento adequado para os meus olhos. Já o sentido grego, para essa palavra, oftalmos, se refere tanto aos olhos físicos quanto a uma metáfora de olhos da mente, a faculdade do conhecer. E a palavra grega para reconhecer é epignosko. Repete comigo, epignosko. Meus parabéns, você está muito bem hoje. Isso significa tornar-se completamente conhecido, reconhecer a pessoa pela visão, audição, por sinais, é entendê-la.
Existe muita coisa na vida que atrapalha a nossa visão para ver Jesus, que atrapalha ouvir a sua voz, que atrapalha de sentir a presença dele na nossa vida, do seu toque, do seu carinho, do seu amor, do seu cuidado para conosco. O que está te impedindo de reconhecer a Jesus? Sabe o que é o arrependimento? É identificar isso que te impede de reconhecer a Jesus. É tirar da sua vida, de uma vez por todas, e jogar para fora. E agora, olhar para Jesus e permanecer olhando para Ele. Isso é arrependimento. Só o oftalmologista supremo, Jesus, pode te ajudar nesse processo. Lembra que no início lemos a passagem de Isaías, dizendo que Deus consola o seu povo? Jesus quer fazer isso agora com você. Se você permitir, Ele já está fazendo, mas talvez algo na sua vida esteja te atrapalhando para ver, ouvir e sentir o agir de Deus na sua vida. O Espírito Santo está nesse momento ao seu lado para te dar o perdão, o conforto, a paz e o amor que você tanto precisa, que eu também preciso. Por isso, no início, nós oramos pedindo que Ele iluminasse a nossa mente para entender a Bíblia. Tenha fé que Ele está iluminando a mim e a você nesse momento, nos fazendo entender que Jesus está conosco. Ele não desistiu de nós. Agora, vamos voltar para Lucas capítulo 24. Dessa vez, no verso 25. Lucas capítulo 24, verso 25. Lucas 24, 25, está escrito: Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Lucas está falando sobre revelação das Escrituras, a missão de Jesus e sua identidade messiânica, a conexão com o Antigo Testamento e o cumprimento das profecias em Cristo. Ele nos lembra da necessidade de um entendimento claro e uma compreensão correta das Escrituras, para entendermos quem é Jesus e a sua obra redentora. Isso é fundamental, é essencial. Ele também enfatiza a importância da orientação divina e da revelação para aprofundar a nossa fé e nosso relacionamento com Deus, com o estudo da Bíblia e a prática da oração. São preparações para o Evangelho. Os cristãos daquelas épocas posteriores entenderam a afirmação de Jesus como um modelo para a leitura global do Antigo Testamento, como uma preparação para o Evangelho. Que o Antigo Testamento, as profecias, os profetas, tudo apontava para Jesus. Era uma preparação para o Evangelho, uma preparação para quando Jesus nascesse, as pessoas deveriam entender que Ele é o Messias. Mas os discípulos, na estrada de Emaús, não entenderam. As profecias
tudo aquilo que eles viviam no templo, na sinagoga, a lembrança que eles tinham das suas famílias, da tradição oral, aquilo que os seus pais ensinavam, daquilo que os seus avós, todos eles ensinavam, tudo apontava para Jesus. E quando Jesus veio, eles não o reconheceram. Agora voltaremos para Lucas, capítulo 24, verso 36. Lucas 24, 36. Está escrito: falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz seja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Verso 42. Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Esse é um dos primeiros encontros com os discípulos, com o Cristo ressurreto. Um momento de grande espanto e surpresa para os discípulos. O texto fala da ressurreição de Jesus, sua identidade como Filho de Deus e a natureza da encarnação. Também destaca que Jesus ressuscitado tinha uma forma física, tangível. Ele era real e comeu com os discípulos para provar a sua realidade. Os discípulos estavam tão desesperados. Não deveriam estar assim, porque as Escrituras, as profecias, já diziam tudo o que eles precisavam saber, mas não se lembraram disso. Então Jesus veio até eles e transforma o pânico em paz. Você quer hoje que Jesus transforme o seu desespero em paz? Só Ele é capaz de fazer isso. Não existe outro caminho, outra pessoa, outra teologia, outra doutrina, outro Cristo, outro Messias. Só Jesus é capaz de fazer isso. Agora vamos voltar para Lucas 24, verso 44. Lucas 24, verso 44. Está escrito: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Verso 46. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Verso 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando
em Jerusalém. Verso 48. Vocês são testemunhas destas coisas. Agora, no verso 50. Lucas 24, 50. Está escrito: Então Jesus os levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Verso 52. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. Verso 53. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Ele transformou a confusão em clareza, a melancolia em alegria. O texto destaca que as Escrituras do Antigo Testamento apontavam para Jesus como o cumprimento das profecias messiânicas e que os discípulos receberiam poder para testemunhar sobre ele. Ele nos desafia a reconhecer a autoridade de Jesus na vida e a cumprir a grande comissão de levar o Evangelho a todas as nações. E agora, nós vamos para João, capítulo 14, verso 16. João 14, 16. Vejamos o que está escrito. João 14, 16. Está escrito: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Agora, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Lembra do primeiro verso de Isaías que lemos? Consolem, consolem o meu povo. Aqui vemos que Jesus iria para o céu, aplicar o seu sangue no santuário celestial, mas enviaria o Espírito Santo. A palavra grega utilizada para consolador é parácletos. Repete comigo, parácletos. No sentido mais amplo, significa ajudador, amparador, consolador, alguém que presta socorro. Você não sabe o que fazer na vida, a quem recorrer, você está pedindo socorro. Jesus enviou o Espírito Santo, o Consolador. Ele é quem presta socorro para mim e para você. Você quer hoje pedir o socorro de Deus? Então, feche seus olhos e abra o seu coração. Vamos clamar a Ele. Bom Deus, agradecemos pelo seu amor infinito. Nos perdoe por tantas vezes que nos afastamos de Ti. Nós queremos Te pedir socorro agora. Atue na nossa vida. Envia a nós o Teu Consolador. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Queremos nos converter a Ti. Nos salve. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te aguarde e te salve em seu amor.